Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje analisaremos os julgados mais importantes do informativo de número 1165 do STF naquilo que tem mais relevância para concursos da advocacia pública. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação. Já te convido a se inscrever no nosso canal e aproveitar todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza aqui. E agora, sem mais delongas, vamos analisar o primeiro julgado que nós selecionamos, colocando aqui uma pergunta na tela. Vem comigo. Existe mora do Congresso Nacional na edição da Lei Regulamentadora referente à excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão das empresas? Vamos lá, pessoal, para a gente contextualizar essa questão aqui e a gente fixar o que é que o STF definiu e os limites dessa decisão. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 7º, para inciso 11, estabelece em duas obrigações, dois direitos do trabalhador que eu vou colocar aqui na tela para a gente fixar. Olha só o que é que fala a Constituição nesses artigos. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, inciso 11, que é o que a gente está analisando, participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração, e isso aqui é um direito, e um segundo direito que tem nesse inciso, e, excepcionalmente, ou seja, não é a regra, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. E aí o que acontece? Esta lei, conforme definido em lei, com relação à participação dos lucros ou resultados, já foi editada. Agora, com relação à participação na gestão da empresa, até o momento não foi editada. E aí vem a questão, Foi ajuizada uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, para reconhecer a omissão do Congresso Nacional com relação à edição desta lei e aí sim obrigá-lo a que essa seja editada, ou caso contrário, aí na atividade mais ativa do Supremo, ele suprir esta omissão até que o Congresso Nacional, venha a editá-la. E aí, obviamente, o STF reconheceu esta omissão. E eu coloco aqui na tela o que é que definiu o STF com relação a este julgado. O Congresso Nacional está em mora na edição da Lei Regulamentadora referente à excepcional participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão das empresas, artigo 7º, inciso 11 da Constituição. O artigo que a gente acabou de analisar. E aqui os fundamentos para você, que eu vou fazer a leitura para a gente ter essa fundamentação. A inércia legislativa na regulamentação dessa matéria impede, vou marcar aqui para a gente, impede a efetividade do direito previsto no dispositivo constitucional citado, por se tratar de norma originária que já possui 36 anos. E aqui ele exemplifica momentos em que o Congresso Nacional já editou leis, mas que não cobre essa situação, essa garantia, esse direito que está aqui tratado. A Lei 12.353, embora preveja a participação dos empregados nos conselhos de administração, possui seu âmbito de incidência limitado às empresas públicas, às sociedades de economia mista e outras vinculadas à União. Com relação às sociedades anônimas, a Lei 14.195, ao alterar a Lei 6404, que é a Lei de Sociedades Anônimas, também previu a participação de representantes dos empregados no Conselho de Administração, de acordo com o respectivo estatuto. Contudo, e aí vem o grande porém, grande parte dos trabalhadores continua sem voz onde trabalham, diante da enorme quantidade de empresas para as quais não existe idêntica ou similar previsão de excepcional participação dos empregados em sua gestão, circunstância que, devido ao transcurso de prazo razoável para legislar, evidencia omissão inconstitucional. Com base nesse entendimento, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para reconhecer a mora constitucional e fixou o prazo de 24 meses a contar da publicação desta ata de julgamento para a adoção das medidas legislativas constitucionalmente exigíveis para suplantar a omissão. E aqui, pessoal, é importante, retorna aqui comigo, que vocês percebam que essa atuação dos empregados, dessa participação, ela é excepcional. Essa lei que vier a ser editada, que tem agora um prazo de 24 meses a ser editada,
ela não pode estabelecer uma participação como uma regra, mas uma exceção. Então serão casos pontuais, no qual o legislador irá obrigar as empresas a fazer com que a voz do seu empregado tenha valor, que ele participe ali daquelas deliberações, ok? Então é algo excepcional. Não significa dizer que a partir da edição da lei será uma regra a participação cotidiana em todas as decisões da empresa. Não, é excepcional. A própria Constituição estabelece isso. E caso o Congresso ele venha a estabelecer de forma ampla para todos os casos, ou seja, não num regime de excepcionalidade, essa norma será inconstitucional por violar este mesmo dispositivo. Então, fica aqui para você fixar esse conhecimento que o STF reconheceu aí a mora na edição da lei regulamentadora relacionada a excepcional, vou marcar aqui novamente, participação dos trabalhadores urbanos e rurais na gestão da empresa, até porque se o seu examinador tirar essa palavra excepcional, a questão ela pode ser considerada errada, ok? Finalizada a análise desse julgado, a gente já passa diretamente para o próximo colocando aqui na tela. A quem compete o ônus da prova da fiscalização dos contratos de terceirização envolvendo a administração pública. Pessoal, esse tema é quente, esse tema ele vai estar na prova objetiva, ele vai estar na prova discursiva e ele vai estar na prova oral, tanto podendo ser cobrado em direito administrativo como em direito do trabalho, direito processual do trabalho. Então fique atento porque esses temas que são multidisciplinares, eles chamam muita atenção dos examinadores. E aqui a questão que a gente tem que analisar é a da terceirização da administração pública, que nada mais é quando a administração pública, ao invés de prestar aquele serviço, aquela atividade através do seu corpo de funcionários, seja o empregado público, seja o servidor estatutário, ele terceiriza, ele contrata uma empresa que está fora da administração, para que ela gerencie aquela atividade. Geralmente é para atividades meio, mas, abrindo parênteses aqui, o STF ele já decidiu, inclusive, que é possível a terceirização na atividade fim. Mas voltando aqui para o nosso caso, que é relacionado a ônus da fiscalização, a gente vai contextualizar com um exemplo prático. Imagine que determinada secretaria, ela terceirizou o serviço de limpeza e segurança, que é muito comum acontecer. E aí, o João, que era ali funcionário da limpeza, ele foi demitido pela empresa e aí ele quer as suas verbas rescisórias porque não foram pagas. Ele ajuiza uma ação contra a empresa, vamos colocar aqui um nome, empresa Alfa, empresa fictícia Alfa, que não pagou aquelas verbas e outras verbas, e também contra aquele determinado estado, aquele determinado município. E aí veio aquela grande questão: a quem cabe provar que houve ou não a fiscalização deste contrato pela administração pública? Por que é importante saber isso? Porque, havendo a prova da fiscalização, havendo aquela informação de que a fiscalização ocorreu, a administração pública ela não poderá ser responsabilizada por eventual débito trabalhista. Então, a responsabilidade ela vai ficar só com a empresa. E o que acontece? Os empregados que eram demitidos, eles alegavam: olha, a administração pública ela não fiscalizava o contrato. Ela não estava ali verificando se todas as verbas estavam sendo adimplidas ou não, se os salários estavam sendo pagos, se as férias estavam sendo concedidas. E aí há essa alegação de ausência de fiscalização. E, depois de décadas tratando-se desse tema, da responsabilidade na terceirização, chegou-se a este grande dilema: a quem cabe o ônus de provar a fiscalização? Será a administração que tem que falar: olha, está provado aqui que eu fiscalizei, estou juntando esses documentos aqui, estou fazendo todo esse instrumento probatório aqui para provar que eu fiscalizei? Ou cabe ao empregado que foi demitido falar: olha, a administração pública ela não fiscalizou porque ela não fez isso? Veja que é uma prova negativa. E a gente sabe que no âmbito da justiça do trabalho que julga essas causas, era muito comum
o Poder Judiciário Trabalhista, né, os juízes, os desembargadores, até mesmo o TST, informar que, olha, a fiscalização a administração não provou a fiscalização. Ela não provou que fiscalizou, então ela é responsável. E não cabe ao empregado esse ônus da prova, porque vai ser uma prova dita diabólica, que é aquela prova muito difícil de ser desvencilhar do seu ônus, de você cumprir aquele dever que lhe é imposto, aquele ônus. Então não cabe ao empregado, que é hipossuficiente nesse caso, que tem menos condições de provar, fazer essa prova. Mas aí o tema chegou ao STF, e aí o STF ele definiu que o ônus da prova não cabe à administração, cabe ao empregado, mas ele colocou balizas, e a gente vai ver estas balizas aqui agora, colocando aqui na tela. Tese fixada. E aí eu vou ler tintim por tintim para que a gente fixe e você entenda ela. Não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Então, o que é que o julgado está falando aqui? O que é que a tese está falando aqui nesse primeiro ponto, número 1? Que não é possível a responsabilização se ela for baseada única e exclusivamente na inversão do ônus da prova. O juiz falar, inverta o ônus da prova e em razão disso a administração pública é responsável, é errado. Está em desacordo, é contrária à tese fixada pelo STF. Okay? Para que ocorra essa responsabilidade, primeiro, é necessário que o trabalhador comprove que houve a negligência. E como é que ele pode comprovar isso? Olha, eu encaminhei aqui um e-mail à administração pública, ao gestor do contrato, eu sei que é uma prova difícil, dizendo que eu não estava recebendo os meus salários. O sindicato ele já tinha até enviado um ofício para a secretaria de que aquela empresa de segurança, aquela empresa de limpeza, não estava pagando os salários corretamente, não estavam concedendo férias. Então, verifica-se que ali já tem uma informação que comprova ali talvez uma negligência da administração pública na fiscalização daquele contrato. Okay? Ou que o dano causado ao trabalhador ele esteja ali diretamente ligado a alguma atuação da administração pública. Beleza? Vamos aqui para o número 2 agora. Haverá comportamento negligente, e aqui já é um estabelecimento de comportamento negligente pelo próprio STF, quando a administração pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviadas pelo trabalhador, pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. Veja aqui, é justamente a situação que eu comentei ao final da análise do item número 1. Vai haver um comportamento negligente quando a administração pública ela fica inerte, ela não faz nada, mesmo sabendo que aquela empresa está descumprindo as obrigações trabalhistas. E número 3, constitui responsabilidade da administração pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 3º da Lei 6.019. O que está querendo dizer aqui, pessoal? Trocando em miúdos esse ponto número 3. Digamos, por exemplo, que o trabalhador ele está reclamando ali uma verba relacionada a um adicional de insalubridade ou um adicional de penosidade, porque aquela atividade que ele está desempenhando gera esse direito. Digamos, por exemplo, que é um trabalhador de limpeza que está trabalhando num hospital que tem contato ali com resíduos hospitalares e que esses resíduos hospitalares, cuja obrigação ali também decorre da participação da administração pública para que
aquele fator de insalubridade seja reduzido, ele continua alto em razão da inércia da administração pública. Então, digamos, a empresa ela é responsável ali pela gestão daqueles resíduos, porém a administração pública não está dando condições de que aquela empresa terceirizada consiga atuar de forma correta. E aí, neste caso, o que é que o STF fala? Nesses casos aqui de condições do trabalho, a responsabilidade é da administração pública, porque ela está ali gerindo aquele local, aquele ambiente do trabalho. Veja bem, mais uma vez, constitui responsabilidade da administração pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, mas tem uma condição: quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado no contrato. 4. Nos contratos de terceirização, a administração pública deverá exigir, e aqui são mais obrigações para a administração pública. Número 1. Exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do artigo 4b da Lei de Sociedades Anônimas. Da Lei 6019, perdão. Adotar medidas a assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 123, parágrafo 3º da Lei de Licitações, tal como condicionar o pagamento à comprovação da quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. E o que é que significa, pessoal? Que é uma obrigação da administração pública exigir, número um, que a empresa tenha um capital social integralizado compatível com o número de empregados. Isso aqui, pessoal, é justamente para que não ocorra o que a gente sabe que ocorria bastante e ainda talvez ocorra em alguns lugares, de criarem empresas praticamente fantasmas para participarem de licitações, empresas essas que não têm a menor condição de ter saúde financeira, não tem saúde financeira, não tem um capital integralizado, aquele capital social que, entre aspas, garante que aquela atividade empresarial vai ocorrer de forma correta, que aquela empresa vai pagar todos os seus credores, seus trabalhadores, etc. E, então, o que é que o STF fala aqui? Olha, a administração só pode contratar com empresas idôneas, que tenham um capital social integralizado, que corresponda àquelas responsabilidades que ela tem com os seus trabalhadores. Número 2, que é a segunda condicionante aqui, que ocorra ali aquela fiscalização de acordo com a lei de licitações, condicionando o pagamento daquela parcela do contrato de licitação, do contrato administrativo, a comprovação de que as verbas trabalhistas do mês anterior foram quitadas. Então, digamos aqui que nós estamos no mês de março. E aí, no mês de abril, tem que ser pago mais uma parcela daquele contrato administrativo de terceirização. Mas antes do pagamento, a administração tem que solicitar àquela empresa que, olha, me comprova que você pagou tudo relacionado a verbas trabalhistas do mês de março. E aí sim eu consigo pagar mais uma parcela daquele contrato de terceirização. Então, essa aqui foi a tese firmada pelo STF. E aqui a gente entra, pessoal, na fundamentação, um resumo antes, né? Cabe ao autor da ação, para fins de definição da responsabilidade subsidiária da administração pública, o ônus da prova sobre a eventual conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada. E aqui eu vou fazer a leitura porque é relevante, então me acompanhe. A responsabilização subsidiária do poder público não é automática, pois depende da comprovação da culpa in eligendo, ou seja, da escolha da empresa que foi errada, e da culpa in vigilando, ou seja, da fiscalização, que decorre da obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos que são presumidamente válidos, legais e legítimos e, consequentemente, somente podem ser contestados se houver idônea comprovação da irregularidade. Neste contexto, é de quem aciona o Poder Judiciário o ônus de comprovar a efetiva existência do comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público na fiscalização dos contratos. O comportamento negligente estará comprovado, e aqui é uma presunção, né, quando a administração pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal e fundamentada de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas.
Na espécie, o Estado de São Paulo questionou a decisão do TST, que responsabilizou de forma subsidiária por parcelas devidas a um trabalhador contratado por empresa prestadora de serviço, tendo em vista que os documentos apresentados pelo referido ente federativo não seriam suficientes para demonstrar a efetiva fiscalização relativa ao pagamento das obrigações trabalhistas. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 1118, de repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão e afastar a responsabilização subsidiária da administração pública e fixou a tese anteriormente citada. É isso, pessoal. Esse tema aqui, como eu já destaquei no início da nossa explicação, ele vai ser cobrado na sua próxima prova. Seja a prova de primeira fase, segunda fase, prova oral. E se você está estudando aqui, está assistindo esse vídeo e estuda para outras carreiras trabalhistas, esse tema também vai ser cobrado lá nos concursos das carreiras trabalhistas. É um tema amplo. Ele vai ser cobrado em concursos de procuradoria, em concursos da magistratura, em concursos do Ministério Público, em concursos da Defensoria Pública e em concursos trabalhistas. Mas principalmente nos concursos da advocacia pública. Então fique atento. Mais uma vez, a tese está aqui na tela para você fixar. Leia com bastante atenção para você não errar. Esse julgado ele tem muita relevância, tem cara de prova, então fique atento. E aí agora a gente já passa para o nosso próximo julgado. Vem comigo. É possível que norma estadual estabeleça regime jurídico mais favorável de ICMS em operações que envolvam mercadorias originadas em seu próprio território? Pessoal, mais uma vez aqui para a gente contextualizar, né? O ICMS, como vocês sabem, é um imposto estadual, um dos principais ou o principal imposto cobrado pelos estados. E aí a gente sabe que na Constituição Federal, lá no seu artigo 155, existem diversas regras relacionadas ao ICMS, por um motivo, porque em razão da importância desse tributo, existe praticamente a denominada guerra tributária entre os estados, que é uma forma que o estado cria determinada legislação para se beneficiar, de forma que empresas se movam para o seu estado, criem ali aquela atividade econômica, só que aí essa guerra fiscal ela tem que ser balizada e tem que ser evitada pelo nosso legislador em razão da Constituição Federal estabelecer aqueles limites, todas aquelas definições. E aí, com relação a este julgado, o que está sendo analisado aqui é: pode determinado estado estabelecer um regime tributário relacionado ao ICMS mais benéfico para mercadorias que são produzidas dentro do próprio estado, ou com isso ele estaria fazendo um tratamento diferenciado e de forma discriminatória com relação a produtos de outros estados? Ele poderia fazer isso ou isso viola a Constituição Federal? Que é que o STF entendeu sobre o tema. Vamos lá. É inconstitucional, olha só, por violar os princípios da não discriminação tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, que está lá no artigo 152 da Constituição Federal, da neutralidade fiscal, que também está na Constituição Federal, e da isonomia tributária, que está duas vezes na Constituição Federal, artigo 5º, né? E no artigo 150, inciso 2º, que aí aqui já é nas normas tributárias. Norma estadual, que estabelece regime jurídico mais favorável de ICMS em operações que envolvam mercadorias originadas em seu próprio território. E aqui a gente vai direto ao ponto. O texto constitucional regula as limitações ao poder de tributar do Estado para evitar a desarmonia do equilíbrio federativo, bem como para amparar as atividades econômicas e produtivas contra eventuais medidas protecionistas que consistam na tentativa de preservação de mercados internos para produtos locais. Ou seja, a Constituição Federal, ela não quer, por exemplo, que determinado estado da federação crie regras que estabeleçam ali um regime favorável para mercadorias que são do próprio estado, porque isso pode indiretamente prejudicar outras empresas e outros estados. Então, digamos, por exemplo, o estado de São Paulo, que é a maior economia do país, estabelece ali uma regra de que aquele produto que foi produzido dentro do próprio estado e está sendo comercializado dentro do próprio estado de São Paulo vai ter uma
um benefício fiscal relacionado ao ICMS. O que é que aconteceria? As empresas iriam para o estado de São Paulo e, naturalmente, ela vai sair de outros estados e vai empobrecer esses estados, fazendo com que haja ainda mais um domínio econômico do estado de São Paulo. E aqui, pessoal, se você for do estado de São Paulo, eu estou apenas citando como exemplo, porque o estado de São Paulo, naturalmente, é aquele maior estado da federação em termos econômicos, que poderia aí exercer uma posição dominante com relação aos demais, mas também poderia ser um outro estado com relação a estados menores em termos econômicos, beleza? Vamos lá. Conforme jurisprudência desta Corte, são inválidas as distinções tributárias baseadas no local em que se situa o estabelecimento do contribuinte ou na origem geográfica das mercadorias produzidas, seja por meio de isenções, incentivos fiscais ou benefícios fiscais, seja por meio de regimes diferenciados de tributação, especialmente quando há fixação de tratamento diferenciado sem valoração nos postulados da razoabilidade e da extrafiscalidade. Na espécie, ao suspender a aplicação do regime de substituição tributária em operações de saída interna de determinados produtos, quando estes forem produzidos por estabelecimentos locais, a norma impugnada privilegiou aqueles fabricados no Rio de Janeiro. E aí, olha só, aqui foi o estado do Rio de Janeiro que estava com essa legislação constitucional, em relação aos produzidos em outros estados-membros. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão localizadas no estado do Rio de Janeiro. Ok? Então, a tese para você fixar é essa. É inconstitucional por violar os princípios da não discriminação tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino, da neutralidade fiscal, da isonomia tributária, norma estadual que estabelece regime jurídico mais favorável de ICMS em operações que envolvam mercadorias originadas em seu próprio território. E aqui, pessoal, um parêntese, existiria essa possibilidade, existe essa possibilidade em tese, quando o tratamento diferenciado, ou seja, o fator de diferenciação, decorrer da razoabilidade e da extrafiscalidade, o que neste caso concreto aqui não é o caso. E estes foram os julgados mais importantes que nós selecionamos deste informativo, e eu tenho certeza que eles podem estar na sua próxima prova. Gostou? Dá um joinha, comenta aqui o que é que você achou e não esquece de se inscrever no nosso canal para você sempre aproveitar todo o conteúdo que a gente coloca aqui para cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo informativo.